Fala, nação rubro-negra, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo? Então, nação, o primeiro passo dos três que a gente tem que dar até o jogo contra o Palmeiras, que são os 9 pontos conquistados com Criciúma, Vitória e também o Atlético Goianiense, foi dado no dia de ontem. O Flamengo, a duras penas, conseguiu vencer a equipe do Sul. Jogo muito polêmico, mas aqui, polêmicas vazias, porque quem está detonando o pênalti marcado ali a favor do Mengão não tem o menor conhecimento de regra. Inclusive, o senhor Gustavo Scarpa, que foi à sua rede social, chamou de piada o lance. Cara, eu vou falar o seguinte, Scarpa, piada é você, cara. Piada é você como jogador de futebol. Regra 12 que foi apontada ontem por um amigo meu que estava na minha live ontem, pós-jogo, né? Ele trouxe a regra 12 e agora eu estava conferindo aqui, um árbitro lá da ESPN também falou a mesma coisa. Objeto atirado dentro do campo, considerado como objeto estranho. Enfim, a atitude do Barreto foi completamente a atitude de um trapaceiro, equívoca, burra. Então, pênalti, tiro livre direto. Se fosse fora da área, tiro livre direto, dentro da área, pênalti, não tem ideia. Então a regra cumprida, não tem chororô, não tem mimimi, cara. O problema aqui que a gente tem que analisar é o seguinte: o Flamengo jogou mal demais. Novamente, o Flamengo jogou mal demais e não tem mais aquela desculpa de Copa América, de desfalque, de nada. O Flamengo veio com o que tem de melhor na cabeça do Tite. Segundo o Tite, aquele era o Flamengo ideal. Há controvérsias porque, para mim, o Gerson jogou mal porque estava colocado numa posição que não é dele. Gerson como ponta direita não funciona. Então o Tite escalou mal. Já que o Gerson não funciona, por que não colocar o Luiz Araújo e devolver o Gerson para a posição original e dar uma descansada no próprio De La Cruz? Só porque os uruguaios voltaram, por obrigação teriam que eles serem titulares? Sabe, a gente tem que pensar no conjunto, no time. Então o Gerson como ponta foi sacrificado e não rendeu. Tá, isso aí foi a decisão do Tite. Tite que novamente irritou a nação, demora a mexer no time, burocrático pra caramba. E como disse novamente o brilhantíssimo Roberto Assaf na sua coluna pós-jogo, ele falou exatamente isso aqui, ó. Não tem mais desculpa de Copa América, tá todo mundo lá, o Flamengo tá com o que tem de melhor. E assim, ó, time sem solução. O Flamengo não tem solução, não demonstra poder de solucionar seus problemas dentro de campo. O time esbarra nas retrancas e não consegue se livrar delas. E outra, toda vez que é atacado, o Flamengo sofre por demais, segundo as palavras do Assaf. É exatamente isso. O Flamengo é muito frágil, defensivamente falando. O Flamengo dificilmente consegue romper as retrancas, virando a bola, dando passe de primeira, triangulando. Dificilmente consegue, né? Virando o jogo ali e tal. E não tem solução, cara. Começa de um jeito e termina do mesmo jeito porque o Tite não consegue mudar o time dentro dos 90 minutos. Esse é o Flamengo do Tite, esse é o Flamengo que tá empurrando tudo com a barriga, venceu. Claro, não venceu o Real Madrid, venceu o Criciúma, jogo dificílimo, jogo ridículo, jogo, cara, terrível de assistir, um gramado completamente incompatível com a grandeza do Flamengo. Tite foi na coletiva, reclamou, mas meu irmão, todo mundo sabia que o gramado ia estar naquelas condições porque num dia antes teve festival de música, teve show de banda lá, aquele troço lá, então a diretoria já sabia disso. Então nem não tem o que reclamar, tá? Conjunto de erros que foram apresentados na partida. Mas é o que eu tô falando, num campeonato onde os pontos corridos, onde os pontos valem muito em cada partida, porque estamos falando de pontos corridos, os três foram fundamentais, mesmo porque a rodada começou com o Flamengo na terceira colocação e terminou, pelo menos no dia de ontem, com o Flamengo na terceira colocação, porque Palmeiras venceu a sua partida, foi contra o Cruzeiro, venceram por 2-0, jogo polêmico também, ninguém tá falando porcaria nenhuma, e o Botafogo venceu de 1-0 o Internacional de Porto Alegre. O Botafogo emendou a quinta vitória, não demonstrando sequer que vai ratear ao longo das rodadas. O Botafogo está com um time muito acertado, está com ânimo, criou-se aquela liga entre clube e torcida, o Engenhão agora está enchendo, sequência de vitórias considerável, né? Quinta vitória, então a gente tem que abrir o olho com o Botafogo. Claro que hoje eles estão a 5 pontos à nossa frente, o Botafogo com 39, Flamengo 34, Palmeiras 36. Flamengo é o único dos três que tem um jogo a menos, então desse modo a gente pensa o seguinte: temos confronto direto com o Botafogo nas próximas semanas, então a gente mete uma vitória em cima deles, diminui para 2 pontos. E o nosso jogo atrasado, que é contra o Internacional, ganhamos e pronto. Em teoria, estamos líder novamente do Brasileirão. Somos o virtual líder da competição. E o mesmo se aplica ao Palmeiras. Temos confronto com eles também nas próximas semanas.
e o jogo a menos. Então o Flamengo, dependendo de suas próprias forças para se manter líder da competição. Assim, resumindo legal, o título brasileiro está nas mãos do Flamengo. Mas foi no sufoco, foi terrível. Um monte de jogador deu muito mole, em especial Ayrton Lucas. O que está acontecendo com Ayrton? Um jogador irreconhecível. Tá muito mal das pernas. Ontem o Pulgar também foi meio que criticado. Enfim, o Flamengo como um todo não foi bem não, cara. Eu dei uma criticada no Arrascaeta porque achei que ele poderia performar melhor, mas realmente as condições do gramado não permitiam que jogadores talentosos que gostam de jogar com a bola no chão fizessem muito além do que eles fizeram, sabe? Pedro perdeu um pênalti no momento do jogo que não deveria perder, mas enfim, conseguiu marcar depois. Pedro se isolou ainda mais na artilharia, agora o Queixada tá com 9 gols. E a redenção total veio no final ali no segundo tempo, quando o Gabigol entra e resolve a parada. Volto a falar, pênalti marcado da forma mais correta possível, cumprimento da regra 12 colocada em ação, Barreto me atira uma bola na outra bola, objeto estranho considerado pela arbitragem, tiro livre direto, pênalti, acabou, não tem o que discutir. Scarpa, vai estudar a porcaria do caderno de regras para ver se tu fica um pouquinho menos patético, é isso. Nação, vamos lá, vamos dar seguimento ao vídeo, porque esse jogo aí já foi amplamente debatido na live de ontem e assunto encerrado. Tem notícias para tratar aqui que são notícias, enfim, que entristecem muito a torcida, porque o Flamengo deu mole, passou vergonha. E assim, vou falar delas, mas antes, por favor, se inscreve aqui no canal Flacegueta, ativa o sino das notificações, deixa o like aqui no vídeo, um comentário falando a respeito das contratações que o Flamengo tá perdendo, tá deixando escapar, enfim, o vacilo que deu com relação ao Matheus Gonçalves, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, coloca aqui nos comentários o que vocês estão achando da atual situação do mercado rubro-negro, cara. E outra, compartilhe o Flacegueta, espalhe o canal aí nos grupos das pessoas que gostam de falar de futebol. Vamos trazer novas pessoas aqui para o projeto, tá bom? Também quero agradecer a todo mundo que esteve comigo na live de ontem, live muito bacana, quebramos o nosso recorde. Hoje eu tô na live do Barão e Baronesa, procurem-no aqui no YouTube. Enfim, talvez mais tarde eu volto com outra live aqui pro canal e vamos dar seguimento aos trabalhos. Outra parada, querendo mandar uma mensagem no privado, para mim é só enviar um e-mail para fabiosauza@gmail.com, Sauza com 2 e's de Zico. O e-mail fica sempre descrito aqui no vídeo, tá? Abre ali a descrição que vocês verão. Vamos lá, cara, vamos lá porque é isso. Estamos num domingo tenso, num domingo complicado, domingo de pós-jogo, pós-vitória, mais vitória sem sal, sem graça, sufocante, estafante. Essa que é a verdade. O Flamengo ontem tomou um tapa na cara violento do São Paulo. São Paulo pegou o Marcos Antônio na mão grande e com toda a justiça. O amadorismo do Marcos Braz e Bruno Spindel se aflorou de tal maneira que ontem ele veio à tona por parte do dirigente da Lazio. O dirigente da Lazio falou que não vendeu, não negociou o Marcos Antônio com o Flamengo pelo simples motivo do Flamengo não ter feito nenhuma proposta timbrada. O Flamengo não apresentou nenhum papel com a marca do Flamengo ao pessoal da Lazio. Eles só queriam tratar de boca. Ou seja, Marcos Braz mandando zap pro pessoal da Lazio. Olha que coisa ridícula, cara. Um mundo como o de hoje, Flamengo que vive martelando aí a ideia do profissionalismo e negocia como se fosse um bando de biriteiros jogando pelada de final de semana. Essa que é a verdade, cara. Então a Lazio, mais do que certa, disse não ao Marcos Braz, que representou o Flamengo, e disse sim ao São Paulo, que fez a proposta correta, apresentou tudo documentado. Os caras analisaram, gostaram e liberaram o jogador. Pronto, assunto encerrado. O Flamengo ficou mais de 15 dias martelando Marcos Antônio. 15, quase 20 dias. Bastou um dia de negociação entre Lazio e São Paulo e a parada andou. As mesmas propostas feitas pelo Flamengo foi a que São Paulo fez, porém o São Paulo fez de modo profissional e não de modo amador. Por isso que o Marcos Antônio foi empurrado para o São Paulo. Eu uso o termo empurrado porque, trazendo aqui para o campo do futebol mesmo, para a tática, para a qualidade técnica do jogador, é empurrado porque o Marcos Antônio nada mais é do que um qualquer no futebol. É um jogador que não tem história, não tem peso para atuar no Flamengo, não tem peso sequer para atuar no São Paulo, quanto mais no Flamengo, tá?
Ele viria para ser o nosso volante, mas, pô, num setor do campo que sinceramente não precisamos. Temos volante a dar com sobra. Temos tantos volantes bons que jogamos o Coringa, que é um baita de um segundo volante, para fazer uma função que não é dele. Estamos queimando volante porque temos volante qualificados de sobra. Então, que bom que o Marcos Antônio foi para o São Paulo. Os mesmos termos, empréstimo e aquele valor de parece que 5, 6 milhões de euros. Problema, acabou essa história de Marcos Antônio, assim como praticamente a gente pode considerar que acabou a história de Lucas Paquetá que está sendo sondado pelo Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo. Claro, ele não vai simplesmente focar no dinheiro mesmo, porque ele já ganhou muito e ele ainda tem plano de carreira, ele ainda quer ficar em evidência e ele indo para o Al Nassr, ele não vai ter essa evidência não, cara. Então ele talvez venha para o Flamengo caso lá o seu time decida negociar, enfim, mas está todo muito complicado com a situação do Lucas Paquetá. Cara, se Marcos Antônio, que é um Zé qualquer, não veio, o Flamengo não conseguiu, quanto mais o Lucas Paquetá, né? Então vamos tratar com a realidade e colocar os pés no chão. O mesmo se aplica para o Claudinho. Claudinho, para ver, só um efeito dantesco, só um efeito fora do normal, só algo paranormal para trazer o Claudinho ao Flamengo. Todo dia tem notícias novas e todas as notícias que saem depõem contra a negociata entre Flamengo e Zenit. Zenit está tratando a gente como se a gente fosse um bando de besta. E é isso que nós somos, baseados no que eles estão fazendo conosco. Está na hora do Flamengo reconhecer a sua grandeza e fechar as portas com o Zenit, nunca mais trocar palavra nenhuma com os russos, cara. Porque realmente os russos, enfim, eu ia falar que não prestam, mas claro que nem todos, né? Mas alguns deles não valem sequer, né, aquilo que se põe na privada. Essa parada mesmo. E outra negociação que chamou a atenção, que foi muito triste, é essa venda do Matheus Gonçalves para o Bragantino, Red Bull. Cara, o Flamengo é muito esquisito em certos aspectos. Até semana passada, até meio de semana, estavam falando que topariam vender o garoto por 12 milhões de euros, o que para mim era um valor muito bom, baseado no futebol do Gonçalves, um excelente menino, o melhor daqueles que subiram há pouco tempo. Para mim, insisto, melhor que Lohan, desculpa para quem não concorda, mas para mim ele é melhor que o Lohan. O Flamengo botou 12 milhões de euros. Aí agora o Red Bull me manda 36 milhões de reais e o Flamengo aceita. Falta apenas alinhavar alguns pontinhos a mais ali, amarrar algumas pontas soltas e o Matheus vai se transferir para o clube de São Paulo. Engraçado que ele estava sob empréstimo perante o Bragantino usou, o devolveu e não queria mais. Bastou o Matheus se destacar naquele jogo contra o Fortaleza e tudo mais que o Bragantino decidiu pegá-lo de volta. Então, o Flamengo aceitou vender metade do que havia estipulado, ou seja, um clube que está vindo com 2 papos. O Flamengo está muito 2 papinhos pro meu gosto, mas essa é a notícia. Matheus Gonçalves dando adeus a troco de banana. Só espero o Flamengo ter um pouquinho de sabedoria e fique mantendo ali pelo menos 20% do jogador. Estão falando que o Flamengo vai segurar 30%. Sendo assim, ainda tá bom. Ainda tá bom porque como o Matheus é novo, né? Ele tem muito que evoluir e logo ele tá indo pra Europa. Então o Flamengo deve recuperar parte desse prejuízo aí. Claro que o prejuízo técnico já foi, irmão. Isso não se recupera. O cara foi embora e já era. Tamo ferrado. E talvez pro seu lugar venha o tal do Gonzalo Placa, que esse aí é Gonzalo Plata, não placa, Plata. Esse aí é um equatoriano revelado pelo Independente Del Valle, do Equador. Hoje joga no Al Saad, lá do Oriente Médio. Jogador que foi comprado pelo Estoril, pelo, porra, não Estoril, pelo Porto parece, enfim. Jogou em Portugal, depois foi vendido ao Real Valladolid, da Espanha, 2 temporadas, 67 jogos, 7 gols e 10 assistências. Está lá no futebol árabe e foi oferecido ao Flamengo. É um ponta direita, exatamente aquilo que hoje a gente talvez esteja precisando. Os números desse menino, são bons, os scouts depõem a seu favor e convenhamos, é um jogador relativamente barato. Estão falando que lá ele ganha cerca de 2 milhões, mas o cara está no mundo árabe. No mundo árabe há esse tipo de discrepância. O Flamengo trazendo pro Ninho tem que descer muito esse salário. Talvez nem chegando a 800, 900 mil. Tem que descer até mais que isso. Foi oferecido, sinal que ele quer deixar o mundo árabe. Se o empresário dele foi ao Flamengo e ofereceu, então é sinal que a parada deve andar, tá certo? Então é isso aí, cara. Do mais, esse é o Mengão. Chegou ao Rio de Janeiro na noite de ontem.
Nem vi a coletiva do Tite, porque me irrita ver aquele bananão falando aquele monte de como é que é? Coisas aleatórias, né? Ele pensa que a gente é bobo, né? Então não vi. Mas é aquilo, 3 pontos. Carimbou, chancelou, acabou. Vamos para o jogo de quarta-feira, viajar à Bahia e enfrentar o Vitória. Vitória que vai cair para a segunda divisão. Se o Flamengo não trouxer 3 pontos de lá, meu irmão, eu considero já como tragédia. Tá? Ponto final. Muito obrigado, nação. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com as pessoas que vocês amam. Curtam seu domingo. Forte abraço, muito obrigado quem está apoiando o canal. E até o próximo conteúdo. Encerro dizendo o seguinte: tudo isso aqui é Flamengo. Valeu.